ela mandar o link, eu já te botou. Estamos no ar. Estamos só aguardando um minutinho o Wander acessar o nosso link e já iniciaremos a nossa live. Estamos aguardando o Wander se colocar ao nosso lado aqui, nosso convidado especial. Mas, Marisa, a gente vai começando e depois ele entra... apareceu aqui. Entrou. Vamos ver se vai aparecer ao menos a plataforma apareceu aqui na tela. Não sai. Acho que ele não vai conseguir, não conseguiu. Né? Não consegue ser mesmo. Oi? Continua falando com ele pelo celular aí. E a gente vai começar então, tá? Tá. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos aos ciclos de debates da educação, que estamos ao vivo pelo Facebook. Vidas negras importam. Não consigo... o Wander está entrando. Não consigo respirar. Tá aí o Wander. Wander, nós já estamos iniciando, meu amigo, tá? Beleza, vamos lá. Tá legal, lá. Tava assim, angustiado aqui. Tava horrível aqui, cara. Não tava conseguindo mesmo. Por e-mail foi, né? Então tá, resolvido. Massa. Então vamos começar de novo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao ciclo de debate da educação. Estamos ao vivo no Facebook, de novo, Wander. Vidas negras Facebook de novo, é. Não consigo respirar. Últimas palavras de George Floyd. Poderia ser, eu quero a minha mãe. Última palavra que nós ouvimos do Miguel. Ou João Pedro, dentro de casa, morto por policiais. Na véspera de sua morte, 3 de abril de 68, Martin Luther King fez um discurso à comunidade negra, em Tennessee, Estados Unidos. Um país dominado pelo racismo. Ele dizia, temos de enfrentar dificuldades, mas isso não importa, pois eu estive no alto da montanha, isso não importa. Eu gostaria de viver bastante, como todo mundo, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero cumprir a vontade de Deus. E ele me deixou subir a montanha. E eu olhei de cima e vi a terra prometida. Talvez não chegue lá, mas quero que saiba que hoje nós, como povo, teremos uma terra prometida. Por isso estou feliz essa noite. Nada me preocupa. Não temo ninguém. Vi com meus olhos a glória da chegada do Senhor. Palavras de Martin Luther King, o último discurso que ele fez antes da morte dele. Estamos aqui com Marisa Antunes Laureano, professora da Rede Estadual do Rio Grande do Sul, mestre em História pela PUC, doutora em Educação pela URGS, especialista em História Afrodescendente e Formação de professoras. E com o professor Sor Wander, professor de Artes da Rede Municipal de Porto Alegre, ativista de projetos sociais de cunho identitárias, étnico-racial, graduado em Pedagogia da Arte, qualificação em Teatro pela UERGS, especialista em Supervisão e Educação e mestre em Geografia pela URGS. Estamos recebendo diretamente de Alvorada, esta noite, a professora Marisa e o Sr. Wander. Primeiro, o questionamento é: racismo é sempre estrutural, professora Marisa? Boa noite, agradecendo o convite para estar aqui nesse debate, que é de suma importância, né, atual. Infelizmente, a gente tem que estar debatendo e recorrendo sempre a essa temática para tentar encontrar um caminho que solucione esse problema. E sim, o racismo no Brasil ele é estrutural e nem sempre ele é estrutural.
E nem em todos os lugares do mundo a gente encontra o racismo, ele tem essa característica. E o que significa esse racismo estrutural? A gente tem um país que teve um processo de escravização de africanos que durou mais de 350 anos, e quando esse povo que foi arrancado da sua terra, veio para cá, que foi escravizado, e é importante a gente sempre dizer isso, foi escravizado. Nós não estamos lidando com uma ascendência de escravos, mas uma ascendência de pessoas que foram aqui escravizadas. Essas pessoas, quando conseguiram, por uma luta histórica de séculos, se tornar livres, porque a liberdade ela não veio como uma graça divina ou por uma vontade de uma única pessoa, ela veio por uma conquista, por um lado, por uma luta que já existia, de muitos abolicionistas, de muitas pessoas que lutavam, e por outro lado, por um interesse econômico de um mundo que estava mudando na Europa e queria que a América mudasse também. O Brasil foi o último país da América a ter a libertação dos escravos, e quando isso acontece, a gente tem que puxar o Eric Forner, que ele diz o seguinte para o povo norte-americano: nada além da liberdade. E isso serve muito também para os brasileiros, porque foi nada além da liberdade que eles receberam em 1888, 13 de maio de 1888. E a partir desse momento a gente começa um Estado brasileiro racista, um Estado brasileiro criando um formato de exclusão da população negra, um Estado que vai criar toda uma estrutura social que vai empurrar o povo negro para a marginalidade. E isso é um racismo estrutural. Quando tu tem um Estado formatado para que ele consiga criar essas mazelas sociais que vai sendo impostas ao povo negro. E vai se criando toda uma estrutura de o negro não vai à escola, o negro não tem essa permissão, e essa estrutura social do Brasil, permeada por esse racismo, e que o Estado colabora com isso, ela vem também com a construção do Estado de uma democracia racial, onde haveria aqui uma certa liberdade entre as raças, onde o povo brasileiro se integra muito bem, então não existiria essa diferença branco, negros, índios, se integram muito bem. E isso é o pior de tudo. Isso é o pior de tudo, porque no momento que tu encontra um racismo tipo norte-americano, que divide claramente, aqui é negro, aqui é branco, o caminho da luta, ela fica mais clara, e quando o racismo estrutural do Brasil se estabelece, ela vai minando os espaços de conquista, porque a gente vai acabando caindo nessa lorota da democracia racial. E muitos negros, por muito tempo, caíam nessa lorota. E daí o que começa a acontecer? Tu vai percebendo que a estrutura não te permite nada além da liberdade. A estrutura não vai te permitir ir para a escola. A escola estava ali, não existia uma lei específica de que não pode ter negro nessa escola, como nos Estados Unidos existia, mas a escola não te aceitava enquanto negro, não a frequentava. Tem uma historinha bem curtinha, assim, que a gente tem sobre as professoras negras. Quando eu coloquei aí no meu currículo formação de professoras e não formação de professores, até pode parecer meio estranho no momento, mas quando eu fiz o meu doutorado, eu trabalhei com mulheres, porque tem um diferencial muito grande entre a formação da mulher professora e do homem professor, porque a mulher ela sempre foi colocada como a cuidadora. E se tu naturalmente, nasce para cuidar, para que tu vai ganhar um salário digno? Para que tu vai ter uma dignidade na tua profissão? Isso é natural teu, nasceu para cuidar. Então, em determinado momento da história do Brasil, quem eram as cuidadoras? As mulheres negras. Então, as nossas primeiras professoras primárias, elas eram negras. E era a forma como a mulher negra conseguia sair um pouco dessa estrutura abismal em que ela foi colocada, era sendo professora, era o sonho ser professora. Até que essa estrutura, esse racismo estrutural disse,
negras educando as crianças, não. Vamos dar um jeito de acabar com isso. E foi feito todo um processo para extinguir a negritude da escola. Foi quando as professoras negras sumiram das fotos das escolas do século passado. Isso ficou bem nítido se a gente pega as fotografias de determinado período histórico, início do século XX, pega a fotografia da segunda metade do século XX, tu tem várias professoras negras no anterior e não tem mais as professoras negras depois, elas sumiram, porque se criou uma estratégia no curso das normalistas. Antes, as meninas negras podiam frequentar com naturalidade. Para impedir que as negras frequentassem, se criou várias regras que era impossível delas cumprirem, que elas não tinham condições financeiras para cumprir. Então, elas foram se afastando. Então, o racismo estrutural, assim, para não me alongar, é quando o Estado cria isso. E daí, quando a gente tem um Estado criando estruturas que negam condições de acesso à educação, à saúde, ao emprego, a uma qualidade de vida, a um determinado grupo social, é estrutural. E é muito mais difícil de romper com isso quando ele é tão forte assim. E ele está aí, esse racismo estrutural está aí até hoje. Quando a gente fala de cotas, e é muito importante a gente falar de cotas, é uma forma de romper com esse racismo estrutural, porque o Estado brasileiro nos deve isso. O Estado brasileiro tem que rever a sua condição de estrutura e que deu ao negro até então. Obrigado por essa primeira intervenção. Antes de passar para o professor Wander, eu vou passar aqui pelas mensagens, né? É legal a gente dizer quem é que está participando, já agradecendo a vocês dois, a Marisa, o Wander, né? A Catarina está presente aqui, a Heloísa Helena, a Rosane Cavalheiro, todas professoras, tá? Marlene, o Átila também, a Heloísa já tinha falado, Roseli Brigman, que é administradora de empresa, de gestão de empresa, a Rose Freitas, nossa coordenadora lá de Gravataí, da nossa 28ª, a Cristiane Schunk, nossa pré-candidata, viu, Wander? A Cristiane nos acompanha sempre em todas as lives. É a melhor pré-candidata, acho que vai sair formada de tudo que nós estamos fazendo aqui, porque é muito legal que ela tenha participado. Seu Adair, que está no interior agora, mas volta e meia, volta para cá, é lá da Intersul, nosso companheiro, nosso amigo, sempre acompanha também. Aí a secretária de Educação do governo da Estela, do meu governo, Laír Gabana, a Rose de novo aqui, doutora Marisa aqui, ó, tá vendo? Prazer em falar assim. Milton Pires, nosso amigão lá do Jardim Alvorada, do Conselho de Saúde, Ana Paula Alves, também professora, a Rosângela Barros, a Viviane Lussana, que também trabalhou com a gente, o Fábio Azambuja Marçal, que conhece também, a Andréia Rodrigues, dando boa noite, Leandro Marçal, nosso secretário também de gestão participativa, também aqui em Alvorada, da minha gestão, a Karine Barros, Rosângela Monroy, da executiva do partido, Helena, Beatriz, Suzana, Cristine de novo, a Rosângela de novo, e Ana Paula, o Carlos Santos, lá de Portugal, e a Deise Luciana, esposa do nosso querido Cleiton. Wander, a Marisa já conversou um pouco conosco, deu o primeiro pontapé sobre racismo estrutural. Queria que tu também pudesse falar, ela falou no ângulo, principalmente, ela mostrou um pouco das mulheres ali. Eu queria que tu falasse sobre isso também para nós. Boa noite, então, pessoal. Um prazer, assim, estar com o professor Serginho aí, a Marisa, fazia um tempo que eu queria ter uma oportunidade de a gente trocar uma ideia, mas não esperava que iria acontecer dessa forma. Daí tem que agradecer o professor que está misturando aí as pessoas que são de uma mesma rede, mas que, de certa forma, em alguns momentos a gente tem que atuar em vários outros lugares, que são os lugares de origem, né? Eu, como estudante da pedagogia griot, assim, me colocando assim como mestre griot, mas a gente nunca gosta de falar objetivamente por isso, porque a gente tem os nossos mestres e as nossas mestras, sabe?
E é uma coisa muito nova para mim, assim, que mais eles ficam dizendo essas coisas. Então, eu tenho que, primeiro, pedir aí a bênção dos mais velhos que estão me assistindo, reverenciar também que esse momento é um momento oportuno, porque a minha ancestralidade permite que a gente esteja falando aqui, ou seja, o que meu pai foi, a minha mãe foi, os meus tios, principalmente da parte negra da minha família, sabe? Eu tenho que reverenciar e agradecer. Dizer para vocês que eu tenho que iniciar com uma poesia de um poeta muito importante para nós aí, que foi o Oliveira Silveira, porque quando a gente está falando de racismo estrutural, e eu não vou entrar muito porque eu como artista eu vou ir por sabe, artista e griot, eu vou ir por outros lados. E agradecer a Marisa também, porque ela faz uma introdução do conceito, assim, que daí eu até estava preocupado com essas coisas do conceito e tal, mas eu acho que a Marisa trouxe muito bem. O que é importante a gente lembrar só nisso que a professora colocou? É importante a gente lembrar que o racismo estrutural, ele não é uma invenção de agora, entende, pessoas? Todos os nossos ancestrais, eles se depararam num enfrentamento e numa resistência muito grande com esse tipo de política, que a gente vê que sabe, ele tem a ver com a forma como a sociedade se organiza, entende? E aí, se a gente for pensar ele na sua amplitude, todo o racismo, de certa forma, ele é estrutural. Então, a gente tem que pensar isso aí, porque senão a gente vai cair naquele pensamento assim, tá, mas como é que os americanos conseguem se mobilizar e a gente não? E a gente vai esquecer o tipo de crueldade que foi impingida na nossa pele, na pele dos nossos ancestrais negros e negras, entende? Então, a nossa luta também foi árdua e ela é contínua desde que foi sequestrado esse povo preto, que ele pisou na América, tem enfrentamento. Então, é importante que a gente lembre isso aí, porque na escola sempre se fala a expressão escravo como se fosse uma condição natural do indivíduo, uma coisa meio atávica, assim, que ele não pudesse sair dessa condição, que era uma classe social. Então, nunca se mostrou todas as expressões que são de resistência do povo negro, que é por aí mais ou menos que eu venho. Então, uma das pessoas que junto com o movimento negro nacional vai trazer a ideia da consciência negra, e depois isso vai ser tornado uma lei que está lá dentro das 10.639 de 2003, o artigo ali 79B, se não me engano, ele vai estabelecer daí o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas a gente tem que lembrar de uma pessoa que nasceu em Rosário do Sul, aqui, um quase gaudério, que é o professor Oliveira Silveira. E olha bem, nós estamos numa live com um professor, um dos grandes ícones de nossa resistência através da poesia, da epistemologia das artes do povo negro, professor Oliveira Silveira, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Letras e mestre em língua francesa, sabe? Então, eu vou dizer uma poesia dele, porque eu me sinto, sabe, quando a gente vai falar sobre racismo, eu me sinto representante de uma linhagem de resistência negra que vem da nossa ancestralidade, sabe? E muito bem lembrado também o papel da mulher pela nossa professora, entende? E muito legal o lugar da nossa professora, porque também agora a gente está vivendo essa situação do lugar de fala. É importante você saber, eu sou um negro, eu estou na condição do encardido, né? Que vários de nós negros estamos nessa situação aí da coisa mista, de pai negro, mãe branca, ou mãe negra e pai branco, mas eu reverencio minhas raízes negras. Então, é desse lugar que eu venho, um negro de periferia, mas mesmo assim ainda tenho que falar do meu lugar de homem. Então, muitas coisas vocês vão ter que dar uma tolerada aí, entende? Porque é disso que a gente vem, tá certo? Então, Oliveira Silveira, ele escreveu uma poesia, que o título da poesia é Sou. E vocês encontram também um documentário curto, um documentário lindo que conta a história desse homem, saindo lá de Rosário do Sul, mostrando todas as raízes gauchescas dele. Eu não digo gaudéria, porque daí a gente vai entrar numa outra seara, digamos assim. E nessa poesia, ele retrata muito a questão do braço negro, o braço de construção de riqueza do negro nas Américas. Ele vai falar de uma questão regionalizada, mas quando a gente está falando aqui, é importante que a gente lembre das riquezas das Américas, porque esse povo tem construção de riqueza e valor positivo em todos os países das Américas, entende?
Então eu vou recitar essa poesia e a gente vai vendo depois como essa poesia se coloca diante, né, de encontro à questão do racismo estrutural. Eu sou a palavra cacimba para a sede de todo mundo, e tenho assim em minha alma água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada, pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, hoje sou a palavra basta, e sigo refugando a manga num atropelo de aspas. O meu canto é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou Quicumbi, Maçambique, no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa, Jeje Nagô. Eu sou o churrasco de santo e a bombacha de Ogum, e entre os filhos dessa terra, naturalmente sou um. Eu sou o suor e a luta, trabalho e sangue de quem, nas entranhas dessa terra, nutre raízes também. Muito bom. Muito então, bem. É importante que a gente veja como que esse povo negro fala e constrói inteligências de resistir e de comunicar suas inteligências através das frestas que são frestas mesmo. Porque quando a gente está falando em racismo estrutural, a coisa vem muito de cima, ela vem muito armada, ela vem do campo econômico, ela vem do legislativo com estruturação de leis, ela vem da construção também do imaginário social, através dos processos de construção de literatura, através dos processos de estrutura da ciência acadêmica, então, pessoas. Então, eu vou fazer a minha fala mais ou menos dentro desse campo, assim, de como essas coisas, elas estão, o racismo estrutural, ele conseguiu inserir uma visão e pensamentos estereotipados, sabe, sobre a questão do povo negro nas Américas como um todo, e mais, cara, mais próximo da gente, assim, que são nas falas, que são nas brincadeiras, que estão nos preconceitos. Então, esse imaginário social, a gente vai dar uma olhada hoje, tá certo? Eu vou me aproveitar bastante da nossa historiadora que está comigo, a dona Marisa. Claro, e eu também, né? Vamos avançar, então. Essa aí foi minha fala introdução, depois a gente vai falar também sobre ciência eugênica, que daí vocês vão ver o que é esse negócio aí. Como é que a coisa acontece lá por dentro da criminalidade, que vai se criar essas imagens ruins sobre o povo negro. E aí a gente vai compreender outras coisas. Nós vamos fazer algumas provocações e vocês vão poder falar sobre vários assuntos, tá? Eu já tinha combinado com a Marisa, mas a provocação agora, nesse início, e é uma coisa que eu sei que a Marisa domina muito, e nós temos que dominar também, é a questão da mulher. Por que as mulheres negras estão à frente dos movimentos contra o racismo? Bem, nós temos, eu acho que tudo quando nós vamos falar da questão racial, a gente tem que buscar o contexto histórico, porque é a nossa raiz, né? A história vai nos explicando coisas, vai nos explicando situações, e isso é importante. E a mulher negra, ela tem, desde o seu início de formação, enquanto pessoa livre, tá? Aquele momento de libertação, ela vai ser a figura central das lutas para manter a família. Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com famílias dentro do processo de escravidão, famílias escravizadas, tá? Homens negros, mulheres negras que constituíam uma família mesmo dentro de um processo de escravidão, que era o que a gente chamava, teoricamente, das brechas, porque se não fosse essas brechas onde esses seres humanos conseguiam se integrar, se enfiar para resolver essas questões desse racismo estrutural que estava já se constituindo aí nesse momento de escravidão, não haveria vontade e ânimo para luta nenhuma. E essas famílias davam isso e constituíam isso. E era sempre a figura da mulher. A mulher mantinha, a mulher estruturava, a mulher conseguia garantir a manutenção das crianças juntos, era ela que lutava, tá? Não que os homens não lutassem, gente, não estou querendo colocar uma superioridade feminina aqui nesse momento, mas eram as circunstâncias que se apresentavam assim, até pela questão do feminino
procriação. A mulher é a que gera, é a que vai estar com o bebê ali, que vai alimentar, e que todo esse processo vai dar a ela uma responsabilidade dobrada nas situações de vida. Então, a mulher ela acaba saindo à frente nesse processo todo. Daí, quando a gente entra no século XX e que a gente tem um movimento de luta por um pouquinho mais de direito dos negros, digamos assim, ainda não um movimento negro unificado, ainda não um movimento negro claro, mas já lutas que já iam surgindo, a gente tem ali no início do século XX um movimento feminista surgindo, tá? E um movimento feminista branco, um movimento feminista de mulheres de classe média branca, que não olhava para as mulheres negras, tá? Porque as mulheres negras, além da questão do feminino, ainda tinham outras coisas que lutar. Então, o que acontece aí? A mulher negra ela tem que se colocar à frente de uma luta para além da mulher branca em vários aspectos, porque ela quer um movimento feminista, ela quer buscar o seu direito de igualdade dentro da sociedade, mas ela tem que buscar um outro caminho, porque naquele momento, naquele movimento, ela não se insere, ela não está ali dentro, porque as reivindicações dela são muito maiores. Tá? Ela precisa estudar, ela precisa ir para a escola, ela precisa ter dignidade dentro do espaço onde ela mora, que não é o melhor espaço a que são jogado a população negra após o final da escravidão. Então, tu tem uma mulher negra tendo que lutar 3 vezes mais para conseguir os seus direitos, então ela tem que se colocar à frente muito mais. Tá? Então, a luta da mulher negra para se posicionar dentro dessa sociedade racista e de construção estruturada desse racismo, ela é muito mais forte, ela é muito mais pesada. Tá? Então, não é à toa que a gente vive falando daquela velha pirâmide, que no final da pirâmide a gente encontra a mulher negra. Porque é difícil, já é difícil para a mulher, dentro dessa sociedade machista, se engajar e lutar, imagina para a mulher negra numa sociedade machista e racista. Tá? Então, ela tem que se colocar à frente, a sua voz tem que ser ouvida mais forte. Então, a mulher ela vai estar gritando mais alto porque ela precisa ser ouvida com mais intensidade. Tá? Eu fiz a biografia de uma mulher negra, que é uma história fantástica, porque eu não consigo falar nada sem falar dela, tá? Que é a Rosa Maria, que foi uma menina africana que foi tirada da sua terra natal com 14 anos de idade. Foi trazida para o Brasil, foi trazida para o Rio Grande do Sul, foi parar em Rio Pardo, e em Rio Pardo ela se tornou escrava. Essa mulher negra, africana, que foi escravizada no Brasil, ela lutou do momento que ela pisou no Brasil até o fim da sua vida para conseguir algum recurso para dar dignidade à sua família. Ela tinha 2 filhos, um marido que não servia para nada, ela dizia sempre isso, não servia para nada, mas ela tinha que libertar os filhos e ela lutou muito por isso. Então ela é um exemplo, ela morre em 1780, deixando um testamento com toda os seus desejos, é um exemplo desses primeiros passos de luta da mulher negra. Tá? Então, é isso, a mulher ela precisa falar mais alto, e a mulher negra precisa falar mais alto ainda. Tá? E a gente ainda está nesse processo de conquista da luta da mulher negra por um espaço um pouco melhor. Eu queria passar uma pergunta da Ana Paula aqui para vocês, e já no mesmo tema, ainda continuamos nesse debate da mulher. Muitas mulheres que estão à frente muitas vezes não é na rua, mas é escrevendo, é relatando as suas experiências e dando aquele respaldo, né, para a mulher que não conseguiu ainda se libertar dessa escravidão estrutural, né? Ana Paula pergunta assim, apesar das políticas públicas, será que continuamos caminhando rumo à democracia racial? Então, é uma pergunta muito importante, porque nós sabemos que temos que romper, apesar de termos governos, até do FHC, que já vinha com políticas afirmativas, foi muito pautada e foi muito colocada no dia a dia durante os governos da Dilma e do Lula, né?
E agora nós já estamos vendo o revés disso. Nós nunca esperávamos isso. Então, eu acho que a mulher está nesse contexto, porque quando um governo diz que a mulher que vai receber a casa do Minha Casa Minha Vida vai ser a mulher, não vai ser o dono, o homem, isso tem um significado muito importante na estrutura da sociedade. Não combate o racismo, mas é um passo que está indo para esse contraponto. Wander. Oi. Beleza, eu vou falar aqui do meu lugar, falar um pouco assim sobre a questão da mulher negra, que para mim assim não é, na realidade não é uma coisa muito recente assim, sabe? Eu tenho que fazer as minhas histórias de griot, sabe? Eu tenho que falar da minha avó. Minha avó era uma mulher negra de mais ou menos 1,78 m, mais ou menos, né? E eu era o cara pálido que ia para casa dela nos verões, né? Porque meus outros primos eram todos mais escuros do que eu. Só que era uma região aqui para o lado de Cambará, cuja origem eu fui saber no meu mestrado, né? No meu mestrado lá eu estudei a questão da construção de um conceito de corpo-lugar, corpo-território, né? Então eu tive que sair, como tem muito preconceito em cima das inteligências das artes dos povos afro-brasileiros e indígenas, eu tive que sair do campo das artes e estudar geografia para fazer o pós-graduação lá, o mestrado, defendendo artes na área da geografia para mim conseguir conversar sobre epistemes e os valores de inteligências visíveis e não visíveis desse corpo-território. Então, a minha avó era uma questão emblemática para mim, até essa questão da gente assimilar a consciência da gente, a consciência de pertencimento identitário étnico-racial. Eu nunca me dei bem com a minha avó. Ela era muito durona, comigo principalmente, assim, porque a gente também, em função de um racismo estrutural e da forma como se estabelece o racismo no Brasil, principalmente, a gente tem uma política que é do colorismo, que vocês vão encontrar eu acho que é o Paulo, o autor é o Paulo, não me lembro o sobrenome agora, mas o cara escreve, as pesquisas dele são em cima disso. Então eu, por exemplo, como negro mais claro, eu sofria bastante com os negros mais escuros, mas também a gente sofre bastante com as pessoas de pele mais clara. E lá, onde é o lugar esse, que é o nosso quilombo da Serra agora, eu sofria mais entre os meus. Mas no mestrado eu fui entender a condição daquela mulher negra naquela região, uma região que no início, na metade do século XIX, começa a ser colonizada por... Na primeira metade do século XIX, começa a ser colonizada por poloneses. Então é um grupo de negros que foi criado no meio de pessoas totalmente brancas, onde o imaginário que foi inserido na mente deles foi de que negro era aquilo que realmente não prestava. Então, a minha avó, quando ela me xingava que eu aprontava, ela dizia assim, ó, tu é um negro mesmo, né, guri? Porque negro era uma coisa muito complicada. Só que eu fui entender a dureza daquela mulher pelo lugar onde ela foi criada, porque foi uma das poucas que resistiu, envelheceu e morreu lá com 84 anos de idade. Era um lugar muito rude para uma mulher negra resistir e viver. Então, eu compreendi a sua dureza com todos os netos, com todos os filhos, em função disso aí. E nisso, eu quero aprofundar um pouco mais o nosso assunto, porque a nossa discussão, por exemplo, quando a gente vai perceber que a Lélia Gonzalez vai inserir um novo conceito de feminismo, que é o feminismo da mulher negra, a Lélia Gonzalez vai nos trazer realidades cruéis sobre isso que vai aparecer como a coisa mais suave da democracia racial. Porque eu acho assim, que pela nossa consciência, a gente não avança para a democracia racial. A gente desmistifica ela. Isso é uma falácia, que foi muito bem constituída até por intelectuais brancos, né? Então, ela vai inserir isso aí e vai fazer nós lembrar que esse povo miscigenado e feliz teve na sua base a primeira discussão e as primeiras reivindicações de resistência contra o aborto nas mulheres negras. Porque a iniciação sexual dos meninos lá, que era do filho do dono do casarão, eram com as negras mais bonitas. Então o menino chegava aos 15, 16 anos e ele pegava o capataz, o carrasco dele e dizia assim, ó, tu vai lá e pega as negrinhas mais bonitas porque o meu menino tem que ser homem.
E é essa noite que ele vai ser homem, entendeu? E essa violência aí é retratada, assim, por algumas das nossas estudiosas. Então, muito aborto foi feito ali, muita erva foi tomada, porque muito suicídio também, porque as mulheres não aceitavam, as mulheres negras também têm esse valor. Então, esse tipo de violência que vem acontecendo sempre, a gente vai encontrar depois lá no Casarão em Senzala, do Freire, aquele, o Gilberto, onde vai sair uma fotografia que vai ser pecaminosa, digamos assim, numa expressão cristã até, para a nossa mulher negra, porque dali vai sair um resíduo de conceito, né? A mulher branca, desse tipo de visão naquela escrita, vai estar apta para o casamento. A mulata vai estar apta para o flerte. E a mulher negra, de pele escura, para o trabalho. Entende? Aí depois a gente vai encontrar em outros teóricos, ainda o Buarque de Holanda vai ter outros conceitos assim, que vai fazer a divulgação da nossa mulher negra brasileira com aquelas caminhadas internacionais do como é que é o nome daquele cara lá das mulatas, o Sargentelli, por exemplo. O Sargentelli exportava, era mulata exportação, entende? Enquanto a mulher negra mesmo, de pele escura, nem para a exportação servia. Então, esse tipo de reflexão a gente tem que saber. E quando que essas coisas vão começar a acontecer de maneira mais intensa? A gente vai perceber que uma das nossas negras lá, norte-americana, vai dizer que não basta ser racista. Angela Davis. Numa sociedade racista não basta ser racista. Nós temos que ser antirracista, que é um passo a mais. Ou seja, o problema do racismo não é só dos negros. O problema do racismo, primeiramente, é um problema dos brancos, porque o Estado-nação que se consolida é um Estado branco. Não são negros que fazem leis, não são negros que têm grandes empresas, que estão dentro da justiça em maioria, entende? Então, não basta ser racista. Nós precisamos ser antirracistas. Um antirracista, ele tem atitudes de estudo, ele tem atitudes de, sabe assim, que são na situação do branco, de rever o seu lugar de privilégio. E aí são as coisas mais dolorosas, né? Entende? Que assim, ó, o cara que tem privilégio, claro, vai ter muita dificuldade de largar dos privilégios. Então, assim, respondendo a colega que falou ali, eu acho que a gente não caminha para a democracia racial. A gente caminha de encontro à democracia racial. Ela é uma falácia e que gerou e gera muitos problemas na cabeça de muitos negros e negras do nosso país, que realmente acham que o nosso país é esse paraíso de paz entre brancos, negros, pardos, indígenas e amarelos. Entende? Muito bem, Wanda. Gostei muito dessa introdução que tu deu, porque nós temos algumas questões aqui que tu já está dando a dica, tá? Do que a gente está conversando. Eu queria agora fazer uma provocação, duas coisas, tá? Um governo que nega o racismo se aproveita para mitigar todos os avanços que teve em relação às políticas afirmativas. Então, eu quero saber de vocês dois, quero que vocês parem com a gente sobre isso, qual a importância da escola? Se a escola se ela trata bem o racismo, se ela não fala do racismo, ela é uma escola boa? Não. A escola que é boa é aquela que vai provocar a discussão dentro dela mesmo, no seu esquema pedagógico, o racismo. E vai desmistificar isso, vai trabalhar isso com seus alunos, com a sua comunidade. A escola não pode ser a repassadora do status quo branco. Só isso. Ela tem que fazer vários papéis, mas tem que também ser antirracista dentro da escola. Para isso tem que ter formação dos professores. Para isso tem que ter aulas. E muitos, às vezes, pelo atropelo do dia a dia, não buscam isso. Então, eu quero saber de vocês, a educação, a economia e a política, qual a interferência disso no racismo estrutural? Posso começar? Tu começa, né, Marisa? Primeiras mulheres. Primeiras duas. Eu vou começar falando da escola, né? Que é o meu lugar de fala, é a escola. E eu trabalhei muito tempo pesquisando a questão do debate racial dentro da escola mesmo. E daí, quando surge a Lei 10.639, né,
no meu presente de aniversário, ela foi assinada no dia 9 de janeiro, que era o meu aniversário, e ela foi uma homenagem para ti. Foi uma homenagem, assinado pelo presidente a 9 de janeiro. E ela veio com uma libertação, assim, sabe? Uma conquista do movimento negro que estava saindo ali e era o caminho. E daí muita coisa vai se discutir, muita coisa vai se fazer, muita coisa vai se falar. Eu cansei de fazer formação, de discutir, de ir em escola, de ir em espaço, universidades, discutindo isso. A questão dos livros didáticos, tentando formatar outra ideia de livro didático. E a gente tem um ápice dessa lei e a gente tem as escolas discutindo isso. Tá? Mas isso não durou muito. Não durou muito. E essa lei ela passou a ser um pouco escondida. E, à medida do possível, a escola que tem essa característica racista, sim, a escola ela surge racista, ela se mantém racista, ela é excludente, ela se mantém por muito tempo nesse processo de exclusão. Ela, se puder escantear a ideia de discutir desse tema, ela escanteia. E o debate gira muito em torno de que eu não sei falar sobre isso. Eu não consigo falar sobre isso. Mas aí tem tantas outras coisas que se impõem e que se fala, mas isso aí é aquilo de não consigo, mas se consegue sim. Mas falta se livrar dessas amarras, dessa estrutura que se criou nesse Estado racista, para que a escola possa falar sobre isso. Eu, felizmente e tranquilamente falo, eu trabalho numa escola maravilhosa, com professoras maravilhosas que puxam e discutem e debatem e fazem isso. Nós temos a melhor semana de consciência negra, tenho professoras que trabalham a questão da negritude o ano todo para culminar em novembro com um trabalho bem feito, maravilhoso. Então, eu tenho esse privilégio. Aí, constantemente eu vou, agora até não tenho ido tanto, mas eu ia lá na URGS, numa aula de um professor maravilhoso, o Henrique Padrós, para falar sobre as atividades da minha escola, porque ele gostava que eu contasse para os alunos dele como era feito lá. Mas, caminhando por outras escolas, a gente percebe que não, nas outras escolas isso não está acontecendo mais. Já teve o seu ápice e agora reduziu. Tá? Foi colocado meio que de canto, não é mais tão importante assim. Quem sabe lá no dia 20 a gente faz uma atividadezinha e esquece o restante. Então, a escola ela é fundamental para combater o racismo. Se a escola não puxar esse debate, se na educação a gente não tiver esse debate, a gente não vai desmanchar esse racismo estrutural e a gente não vai acabar com esse mito de democracia racial nunca. É a escola que tem que puxar isso, sabe? E a escola é que vai fazer com que todo o resto se mexa, que todo o resto se movimente. E a gente precisa dos professores lá na base fazendo isso, sabe? Discutindo e botando o dedo na ferida e se botando no seu corpo, na sua mente, essa reflexão. Porque também não é fácil. Porque por anos a mídia, a televisão, todos os espaços sociais te dizem que o negro ele está destinado a um determinado espaço e as pessoas têm que entender que isso não é verdade. Então, tu tem que buscar dentro de ti essa reflexão. Então, professores brancos, negros, eles têm que se reafirmar enquanto educadores e refletir, sabe? Buscar leitura, buscar informação, buscar o debate. E na questão essa que tu colocou, Serginho, no início, de que a gente tem agora um Estado brasileiro comandado por uma estrutura que nega todas as nossas conquistas de afirmação, eu tenho, sim, uma visão assim, ó, que pode ficar meio assim, mas no momento que essa gente toda saiu do armário, a gente pode botar o dedo na ferida, o racismo está aí. Porque eu fiz uma pesquisa com mulheres negras em Alvorada, e essas mulheres negras, isso já faz o quê? Uns 15 anos, tá? Essas mulheres negras que eu fiz a pesquisa, elas não reconheciam o racismo. Elas me descreviam situações racistas que elas viviam no dia a dia, mas elas não sabiam dizer que aquilo era racismo. Daí, se tu fazia todo um questionamento para elas, e elas descreviam tudo, todo o processo racial de sofrimento que elas passavam, daí tu perguntava, em algum momento tu sofreu racismo? Não. Elas diziam que não, porque elas não se reconheciam como sofrendo
uma atitude racista naquela situação. Então, agora, eles estão aí. O racismo está aberto, o racismo está mostrando a sua cara, e a gente vai poder dizer, é racismo, tem racismo, a gente tem que lutar contra eles. E é a escola que vai fazer isso. Tá? É a escola que vai debater esse assunto, são os nossos professores que vão discutir isso, professoras negras, professoras brancas, professores homens, o debate ele tem que ser intenso dentro da escola. Eu não consigo mexer nesse racismo estrutural no Brasil sem que a escola assuma esse papel. Os professores eles têm que estar à frente disso. Esse é importantíssimo. Vou deixar a política e a economia para o Wander. Tá bem. Antes de passar para o Wander, a parte mais difícil é ficar com ele agora. É difícil aqui, né? Ser antirracista é uma luta permanente, né? Mas eu quero falar de outras pessoas. A Daniela Rossi está aqui com a gente. O senhor Valdir Brinkman, que é nosso guarda, trabalhando supervisor da guarda, que cuidava das escolas lá. A Viviane tá, acho que é merendeira ali do Podarilho, que tem, né, uma colega que pegou Covid essa semana por opção do governo de estar dando marmita na escola, obrigando os funcionários a trabalharem, ao invés de dar, como já está autorizado por lei, o cesto básico para as pessoas fazerem em casa sua comida, fazendo os alunos andarem e os pais dioturnamente buscando as marmitas na escola. A Heloísa, o Fabiano Soria também está nos acompanhando, o Fábio Zambuja de novo aqui, a Maria Zoretti também está aqui junto com a gente, a Valquíria, vamos ver aqui, nós temos mais alguém aqui que não... A Josi Corlã, a Suzana Almeida, a Cláudia Rocha Martinez, o Luiz Mendes, a Cláudia Rocha Martinez de novo, a Tatiane Neres está aqui com a gente, vamos ver, Luiz Fernando, e também Adriana Santiago, colega também. A maioria que estão aqui são professores. Ramiro Passos, secretário de administração da minha gestão, né? Está junto com a Claíra aqui, foi secretária. Vê 3 secretários aqui, o Leandro também foi meu secretário. Estão sendo prestigiados pelos meus secretários. O Joelita, a Zambuja Marçal está aqui também, né? A Yara Covara, colega, também. Obrigado pela participação. André Guedes. Bom, agora contigo, Wander. Tu vai ter que dar uma... Eu sei que tu puxa mais pro teu assado, assim. Ele pega uma linha, ele vem na pergunta aqui, mas depois ele vai na linha dele, mas não tem problema. A gente vai continuar tentando dar um caminho, mas cada um escolhe o seu. Política e economia. O que tu pode falar? Beleza. Ô, Serginho, fui capoeirista velho. Daí a gente fica na esquiva, vai, volta. Capoeira, roda de samba, casa de santo, né? Tudo isso são formas de resistência política. Então é o seguinte, ó, primeiro lugar, quando a gente pensa a política, a gente tem que pensar as políticas, né? A política que está aí, ela tem origem, né, nesses caras ali da década de 40 do século 20, que tem origem lá na metade do século 19, quando aquele guri lá, o italiano, o Cesare, vai entrar na faculdade de medicina lá e vai começar a incentivar o surgimento do nascimento dos tratados das diferenças raciais, entende? Então, essas diferenças raciais, quando o positivismo ali, no final do século XIX, início do século XX, vai começar a sair das ciências naturais e tentar inserir um método na ciência para solucionar problemas de ordem humana e social, isso aí vai ter uma ação, assim, avassaladora naquilo que depois vai ser o nazismo e o fascismo na década de 40. Entende? Esses políticos que estão aí são nazistas e fascistas, ou seja, eles são eugenistas. Lá, na segunda metade do século XIX, nasce a ciência eugênica, nasce na academia, pessoas. É por isso que o acesso dos negros e negras ao ambiente do ensino superior, ele é importante, porque a gente desmistifica vários valores que são de uma tentativa de explicação biológica
dos fatores e dos relacionamentos da sociedade e do ser humano pela ciência eugênica, que acabou inserindo vários estereótipos na gente. Então, esses políticos que estão aí, que não aceitam a questão do racismo, são os herdeiros do Renato Kell e do Raimundo Nina Rodrigues. Estão nas academias ainda, estão produzindo ciência que nega o racismo, que, infelizmente, engana até os nossos próprios irmãos, que nem o Camargo, que está lá na Fundação Palmares, que diz que o racismo foi benéfico para o negro e para a negra brasileira. Isso é um problema, isso é um problema social, que a gente está em enfrentamento. Então, por que esses caras pensam assim? Porque esse tipo de estudo inseriu a ideia de que esses de pele mais escura são propensos à criminalidade, são propensos ao trabalho pesado, não são propensos à gestão, não, entende? Então, eles criaram uma ideia que vai lá depois para a criminologia, de que esses comportamentos que são degenerativos da sociedade, na época, eles eram atávicos. Se o teu pai teve propensão ao mal, a cometer problemas, tu vai nascer com isso aí, vai estar no teu gene. Claro que depois a ciência vai comprovar isso aí, no século XX mesmo, que isso aí é uma falácia. Não existe diferença racial. Entretanto, o prejuízo já estava feito. Entende? Daí nós ficamos os negrões fortões, as negronas sensuais, boas para reprodução e coisas, e isso faz com que a gente tenha ficado na camada mais baixa da sociedade, aí, sem ser visto daí como ser humano, sendo visto daí como uma herança do império e do Estado escravagista. Nós éramos peças geradoras de renda e de riqueza para brancos. E aí a gente continuou. Então, os caras que estão aí entendem a gente não como ser humano, eles entendem a gente como peça, tanto que eles defendem a questão da economia mais importante do que a vida. E esses caras, então, eles entrando na ideia da ciência eugênica, entendendo que os mais claros de melhores famílias, eles são propensos a construir uma sociedade e um país melhor, nós vamos ter, então, pelo racismo estrutural, políticas de Estado. São políticas de branqueamento. Em 1890, a gente vai ter uma política, um decreto nacional que vai autorizar, por exemplo, a vinda de estrangeiros menos africanos, estrangeiros, europeus, de pele branca. Então, a gente vai ter uma política do Estado brasileiro que é de branqueamento da nação, baseado num estudo acadêmico, entende? De brancos. Então, isso vai ocasionar vários problemas. Então, nós estamos com herdeiros desse tipo de pensamento, que a gente precisava, e o meu pai me dizia isso, olha, ô negão, seguinte, vê se tu casa com uma mulher branca para dar uma purificada no nosso sangue aí, entendeu? E muitos nós, homens, tivemos essas falas cruéis, entende? Então, nós temos que nos ligar que esses caras aí não vão pensar em nós, eles são da necropolítica, que é o novo conceito do político da eugenia, se tu for pensar objetivamente. Então, morrer 10 mil, 20 mil, 30 mil de nós na periferia, e sabe-se que a periferia tem a sua maioria de população enegrecida pelos fatores históricos de como se constitui o Estado brasileiro, entende? Então, para eles, é menos despesa do Estado brasileiro, entende? Menos trabalho também, eles estão otimizando o capital. Isso é uma das coisas dentro do aspecto da economia, da política, que já assimila a ideia de economia. Nós trabalhamos em outros tipos de economia, entende? A nossa economia é solidária. E quando a gente pensa em economia solidária, a gente não pode ficar pensando que nós vamos seguir só o conceito daquele cara lá, o norte-americano que pensou e tal, e consolidou o conceito. Não, a gente não vai ficar pensando só o Paul Singer, que é um cabeção, a gente vai pensar nos povos tradicionais de terreiro, a gente vai pensar em como resistiu os mestres e as mestras de capoeira, a gente vai pensar como resistiu até os nossos tempos agora os povos indígenas, também trabalhando a economia sob uma outra ótica, entendeu? E não essa ótica complicadíssima que a gente está encontrando aí. Eu acho que eu consegui mais ou menos chegar nas provocações ali, tá? Claro. Concordo com a professora também sobre a questão do papel da escola. Só que o meu pensamento agora, como griot, é assim, ó, nós precisamos de uma sinergia no território educativo da escola, entende? Como a escola é um equipamento do Estado e a gente vive em luta
com o racismo estrutural, e o currículo vem muito fechado, apesar da Lei 10.639 de 2003 existir e ter sido uma grande vitória dos movimentos negro e o movimento social. A gente sabe que a escola em si precisa ser só mais e apenas um dos equipamentos comunitários das comunidades, e não o principal. Nós temos que, equiparar um pouco mais a questão dos saberes de tradição oral, da sabedoria popular aos saberes acadêmicos, porque a gente sabe que muito da história desses povos não está nas bibliotecas das escolas, muito. Não está nas bibliotecas, está nas mentes, está nos fazeres de mestres e mestras que estão dentro das nossas comunidades. Então, a escola, ela vai precisar abrir as suas portas, assim como o ser humano educador também precisará abrir as suas portas da humildade, as suas portas do acolhimento, sabe? As suas portas para entender os conceitos do axé, da oralidade, da musicalidade, da religiosidade, sabe? Entender os conceitos do comunitarismo, do cooperativismo, que são os valores civilizatórios afro-brasileiros e indígenas. Então, isso é uma outra episteme. A escola ainda é muito departamentalizada, cheia de gavetinhas. E quando a gente conversa com mestres e mestras de saberes de tradição oral, a gente vai ver que eles são pluriepistêmicos, eles estão falando sobre uma comida, nós estamos na ciência. Daqui a pouco o cara começa a cantar um verso, dou boa noite para quem é de boa noite, e aí nós já estamos entrando no outro departamento. Então, nós temos que começar a nos misturar mais por nosso querer, entende? Então, depende muito do gestor, a gente ainda depende muito do gestor, do lugar de poder lá, a gente continua na escola com aquela professora lá, professora Marisa, vou falar com ela. Não é a diretora, não é o diretor. Às vezes a gente encontra a professora Marisa, diretora da escola, daí a gente faz muito mais coisas. Mas nós precisamos de lugar, espaços de poder, quem possa canetear mesmo a política que seja de mistura dessas diversidades, sabe? Porque a gente tem muita criança silenciada ainda. Mesmo às vezes, quando a gente tem uma escola e colegas bons, a gente ainda tem crianças silenciadas. Nós precisamos ainda dilatar esse conceito da laicidade. A nossa escola ainda é muito cristã, entende? A gente precisa dilatar, a gente precisa aproximar também os fazeres das artes de caráter popular, e não só as artes eruditas aos fazeres das escolas, entende? Então tem muita coisa, tem muita... Nós temos que decolonizar a escola, sabe? Colocar ela mais para o lado das Américas Latinas, para o lado dos povos quilombolas e tal, e muito menos para o lado dos europeus e dos norte-americanos. Obrigado, Wander. Muito aprendendo bastante. A gente que é professor popular, que sempre trabalhou na periferia como vocês, a gente sempre aprendeu muito. E nunca a gente perde a oportunidade de aprender mais. Nós estamos já quase 1 hora aqui nessa live, e o combinado é que chegando em 1 hora a gente já ia afunilando para o final. Mas eu não posso deixar de provocar vocês uma pesquisa que tem aqui e algumas questões que eu tinha levantado, e eu vou colocar no ar e vocês vão falar sobre o que vocês quiserem, tá? Se quiserem anotar, pode anotar. Celso Ataíde, pesquisa em junho, pedido pela CUFA. Tem 2 ou 3 perguntas aqui que é bem importante a gente ter noção do que foi respondido por 3.111 pessoas. Com várias fotos de pessoas amarela, parda, negro, bege, branco, tá? Questionava, quem tinha mais chance de ser abordado pela polícia? 94% das pessoas diziam que eram os negros. A segunda pergunta, quem tem mais chance de conseguir conseguir um emprego? 91% diziam que eram os brancos. A outra pergunta, quem tem mais chance de fazer uma faculdade? 85% das pessoas diziam que eram os brancos. Dados nacionais, 56% pelo IBGE,
são pretos ou pardos, se identificam assim. 13, nos Estados Unidos, somente 13% são negros identificados e 18% são hispânicos ou latinos. Tá? Eu vou deixar essa colocação aqui, mas vou fazer as provocações que eu tinha, que nessa fala de vocês vão poder usar um pouquinho mais do espaço e falar do que vocês quiserem também, tá? O racismo estrutural, ele tem evidência só na violência e na segurança? O que é ser antirracista? Quais as características de uma pessoa para ser antirracista? Como conscientizar as pessoas, e principalmente as pessoas brancas, contra o racismo? Nós já falamos do Estado e a necropolítica, e como se dá a criação da raça. O governo nega o racismo e não reconhece, fica mais fácil de mitigar. Isso já falei. Mas como é que se cria esta onda de supremacia branca dos Estados Unidos, que é uma coisa lá que o Hitler também pegou um pedaço disso, entre aspas, né? Mas que é muito forte ainda hoje nos Estados Unidos. Como é que se criou? Qual é o conceito da supremacia, que não é superioridade branca, é supremacia branca? Essas são as provocações para vocês fazerem a tua fala, para ir para o final, e depois o Wander faz a dele. Bah, muita coisa. Muita coisa. Mais uma hora? Vai depender de ti. Precisava outra, né? Outra live, né? Precisava outra live. Eu acho que nós temos que trabalhar mais alguns temas específicos, aprofundar mais, assim. Eu acho que é bem legal. Tá, vou tentar fazer um resumo do que eu peguei aqui. Não anotei, mas as coisas que eu peguei, vou fazer uma fala rápida aqui. A questão de... Pensando assim nessa pesquisa do que as pessoas responderam, isso é o racismo estrutural, né? Está na cabeça das pessoas, desde essa formação, dessa estrutura racista para o Brasil, de que a pessoa negra ela tem determinadas características que vai colocar ela como inferior, que vai colocar ela na condição de bandido, que vai colocar ela como marginal. Então, essa mentalidade construída, esse é o racismo estrutural. E é isso que a gente tem que desmistificar, tirar isso da cabeça das pessoas. E não é fácil, é uma construção muito bem feita, ela não foi fraquinha, sabe? Ela tem todo um aparato por trás para se construir isso, e a gente tem uma mídia historicamente que se formou em torno dessa construção. A gente tinha um Estado até uns anos 50 que era bem firme nisso, e depois a gente vai ter uma mídia que vai assumir isso. O Estado já nem precisou mais fazer tanto para colocar isso na cabeça das pessoas. A mídia tomou conta, então eles vão dar o pontapé inicial e depois a sequência segue. Então é bem aquela história, tu tá atravessando uma rua à noite e vem uma pessoa negra, tu dá um jeito de desviar, porque na tua cabeça é o homem negro ou a mulher negra que vai te causar uma situação de violência, não é o branco. Então, isso é o racismo estrutural, isso é uma mentalidade construída, é isso que a gente tem que desconstruir. Como desconstruirmos isso? Não é uma pergunta fácil, não existe uma resposta única, mas a coisa é tu acreditar que é possível e não desistir das pessoas. Essa fala que o Wander colocou de que diziam que ele tinha que casar com branca, a minha avó tinha muito disso, sabe? Minha avó era ela era retinta, bem negra, ela casou com um índio que já era mestiço, que tinha um olho claro, né? Então ela já tentou fazer esse branqueamento, e ela dizia para as filhas, como as filhas saíram um pouco mestiças, um pouco puxou ela, tu não casa com um negro, porque senão tu não vai branquear, tu tem que branquear. Então era uma fala constante no pensamento dela, e não que ela se sentisse inferior a ela enquanto negra, mas diziam para ela que tinha que branquear, porque senão o sofrimento vinha. Ela sabia o quanto o negro sofria nessa sociedade racista. Então, dizer que o branqueamento era uma opção
naquele momento, para as filhas dela, era uma forma dos netos não sofrerem. Então, era um resguardo de um sofrimento que ela sentiu na pele, que ela sabia que existia, que ia acontecer. Teve um debate no Globo News, o primeiro debate sobre negritude que reuniu repórteres negros, né? Que eles tinham feito uma semana antes um debate sobre negritude só com pessoas brancas, o absurdo do absurdo, e é tão absurdo que eles se deram conta do absurdo, e daí eles reconstruíram... Tanta crítica, né? Foi de tanta crítica. Eles reconstruíram o debate com pessoas negras. E uma das falas da Maju, que é uma negra maravilhosa que tem nos representado muito bem, e a gente entra dentro da questão da representatividade que a gente precisa, as nossas crianças precisam, a gente tem as pessoas que acham que não é o suficiente, não é mesmo, mas ela é necessária, as crianças precisam se ver os negros na televisão, precisam ver os negros na escola, precisam ver uma médica negra, precisam ver uma juíza negra, que agora, dando uma olhada no site da OAB, e que eles trazem os dados estatísticos sobre isso, eles vão mostrar ali que não vai se aposentar a última juíza negra, e daí não vai ter mais no Brasil. Quer dizer que a gente está voltando num processo que a gente está... Isso é estrutural. É estrutural. Então, é terrível isso. Então, a gente precisa dessa representatividade. E o que a Maju fala? Do receio que elas, mulheres negras mais intelectualizadas, que estão à frente aí, de terem filhos. Porque o filho vai sofrer. Sabe? Então, quando tu tem a noção que o racismo estrutural existe, vem o receio de eu ter um filho negro. Eu não quero branquear, eu não quero ter um filho branco, pensamento delas, mas como que eu vou ter um filho negro se eu sei que nessa sociedade aí ele vai sofrer tanto? Então, a gente tem que conversar, a gente tem que botar o debate, a gente tem que chegar nas pessoas e dizer, tu imagina a situação de uma mulher negra empoderada, linda, que consegue estar à frente de várias situações, não conseguir se imaginar mãe com receio do sofrimento do filho. Tu, enquanto mãe, mulher, branca, não consegue pensar sobre essa situação para refletir um pouco. Então, a gente tem que ir atrás das pessoas, a gente tem que conversar, a gente não pode desistir, sabe? Então, botar o dedo na ferida, mostrar que o racismo existe e tentar convencer. O Wander colocou, que a Angela Davis colocava, e muitas pessoas colocavam, a gente precisa desse antirracismo, o branco precisa estar nesse processo também. Então, é esse convencimento que a gente tem que estar, a gente precisa desses aliados, e daí a gente volta historicamente lá nos Estados Unidos, que a gente vai ter os Panteras Negras, que eles eram radicalmente contra a presença do branco na luta, porque eles achavam que o branco na luta não ia favorecer eles, nunca que a pessoa branca ia entender o seu lugar. Então, eles não queriam, ao contrário de outros movimentos, como o do próprio Luther King, que dizia, não, a gente precisa de todos do nosso lado. Então, vai ter esse processo todo embrulhado lá, e a gente chega num ponto que a gente precisa de todos do nosso lado, para a gente tentar reverter essa situação desse racismo estrutural. Não dá para fazer só dentro do movimento negro. E é uma discussão complicada dentro do movimento negro, se a gente vai para o pau com isso, sabe? Então, é uma discussão de tu entrar dentro de um debate e que é bem difícil, às vezes tu não consegue sair com o teu argumento lá de dentro, em função de que não, é só quem está no lugar, quem sente na pele que vai conseguir reagir, mas não é bem assim, a gente percebeu que não é bem assim, a gente precisa desse encontro desses dois movimentos, e eu não estou falando isso pela minha questão de ser parda, nessa categoria de parda, de ter essa mistura, de ter uma avó retinta, de ter um avô índio, de ter criado essa mistura, que um avô índio que também tinha uma descendência portuguesa, então, mas da necessidade histórica mesmo, que a gente vai percebendo que a gente precisa caminhar dessa forma. E essa questão desses supremacistas brancos de se acharem superiores, que vai ser uma construção desde o processo de escravidão norte-americano, e que se reforça quando eles pedem a guerra civil. Então,
essa dor que eles têm e que eles reconstruíram, que eles passaram de pai para filho, de que eles perderam a guerra civil e eles vão jogar toda a culpa do povo negro norte-americano, vai fazer com que eles tenham que fazer com que o ego deles chegue lá em cima. Então, nós somos superiores, nós somos melhores, nós somos supremacistas. Como que esses negros vão estar tomando nosso lugar? Eles vão exaltar isso porque eles sentiram aquela derrota de uma forma avassaladora. Eles não aceitaram, não está na garganta deles até os dias de hoje. Então, eles vão reagir e vão sempre bancar essa superioridade deles para tentar reverter aquele processo que eles perderam lá. E antes, assim, eu falar da minha escola, que é o Jango, a gente tinha a professora, uma mestra griot, Wander, que tocava os nossos projetos até então. Ela se aposentou agora, já vai começar a fazer falta, e é uma pessoa que tinha toda essa bagagem histórica, e contava e reconstruía, e trazia falas e fazia os alunos pensar e refletir. Maravilhosa, professora Edilamar. Eu vou lembrar dela aqui, que vai fazer falta como mestra. Daí o que a gente vai fazer? Ela vai ter que voltar para a escola para fazer as suas falas. Então, esse processo de trazer as pessoas que têm essa carga para a escola é importante, sim, a gente faz isso lá. Sei que as escolas não fazem na sua maioria, mas a gente tem que trazer isso e reconstruir isso. Vou deixar um pouquinho de fala ali. Antes do Wander falar, eu quero dizer aqui que Marisa, eu e o Wander somos pré-candidatos pelo PT, vereadores, e nós queremos essas mudanças para o bem. Nós somos do gabinete do bem, nós queremos o bem de todos, o nosso bem e o bem de todas as pessoas da nossa cidade e de toda a sociedade. A Roseli Panese também, que é pré-candidata, está aqui também, deixando um monte de recado para nós. Eu acho que é muito legal que os nossos pré-candidatos... Wander, amanhã vou estar fazendo uma live com mais 3 pré-candidatas. Fiz a semana passada, com 3 pré-candidatas, né? Eu acho que isso está mostrando a nossa unidade e aquilo que a gente puder trocar, e esse momento é fértil para isso. É uma escola, na verdade, é uma grande escola a política nesses próximos momentos. E a gente puder trocar pedagogicamente, a gente tem que ajudar os companheiros a socializar o seu conhecimento, né? É por isso que eu te convidei também, com todo prazer, né? Convidei a Marisa, porque isso faz parte da nossa construção. Então, eu quero parabenizar também as gurias, a Cristiane e a Roseli, que estão aqui, a Tayane, lá da minha escola, a professora, a querida professora, minha colega lá do Gentil, temos a minha esposa aqui, a Maria Zoretti, a Claíra entrou de novo, a Tayane já tinha entrado ali antes, baita aula de história, viu? Que legal, né? Quando a gente consegue rever os colegas num espaço de formação, que esse aqui é um espaço de formação. Eu queria dizer para vocês, que vocês não sabem, nem teriam obrigação de saber, eu fui criado em Viamão, lá na Vila Augusta, pelo meu avô. E eu ouvindo as histórias de vocês, a gente começa a entender por que também meu avô, que não era negro, nem era branco, ele se dizia bugre, porque ele não tinha o cabelo duro, era um cabelo encaixado, assim, que ele conseguia pentear, e não era sarará. E ele falava disso. Então, a maneira de se proteger que ele tinha é dizer que ele não era negro, ele tinha o olho bem azul. Mas uma sabedoria que até hoje, com a minha filha, com a minha esposa, eu repito o que ele diz, e a gente ainda tem eco o que ele dizia para mim quando eu era criança. Então, só para vocês conhecerem um pouco, por que a gente também se interessa por alguns pontos que às vezes parece que a gente não tem nada a ver. Nós temos tudo a ver, por ser branco, e também eu acho que quem é branco e participou de uma família de negros, a minha avó era alemã, era germânica. Imagina, o preconceito que existia na década de 60. E eu me criei o tempo todo com ele, na escola, tudo. Quem me cuidava era ele, quem me levava para a escola. Então, e a gente sabia, e ele só dizia isso, tu tem que estudar.
tinha roça, tinha capinar, ele era pequeno, cuidava dos bichos, ele dizia, tem que cuidar. Mas eu quero dizer que nós temos umas grandes referências, né? Meu avô era Nário Gonçalves, lá da Vila Augusta, referência para mim, né? O conhecimento que ele me deu me fez eu ser uma pessoa como eu sou hoje. Me sinto uma pessoa muito bem. Milton Santos, né? Foi um grande, mas ele não foi conhecido pelo trabalho antirracista. Nós temos Leila Gonçalves, Guerreiro Ramos, bom, Abdias do Nascimento, que também não foram reconhecidos na sua obra pelo combate ao racismo. Para o negro é mais difícil. Para o negro é mais difícil. Né? Então, contribuindo com mais isso, Ander, para te fazer a tua última fala aí, para te poder contribuir com a gente, com o teu conhecimento, e a gente conhecer um pouco mais o Sr. Wander. Beleza, então, pessoas, eu acho assim, ó, que mesmo o reconhecimento, professor, a gente tem que saber os graus do reconhecimento. A gente tem que cuidar, porque a gente tem um colonizador dentro da gente. Senão a gente vai também ter que trabalhar sempre com aquela ótica do cara que apareceu nos holofotes. Vou dizer para vocês, para os gremistas principalmente, que o viaduto não é Mazembe, o viaduto é Milton Santos, ali em Porto Alegre, do lado do Beira-Rio, tá certo? Isso aí, então, isso aí. É isso, então a gente começa por aí. E, claro, dizer que, de certa forma, um negro como Milton Santos, dentro do ambiente acadêmico, ter recebido vários títulos honoris causa de universidades internacionais e depois nacionais, de certa forma, para nós, ele lutou, ele foi um militante, só que ele foi um militante num outro campo, e a gente tem que entender daí o lugar, como ele veio, como foi construída aquela história de vida. Então, vou começar falando uma das frases do Milton Santos, que é assim, ó: a solução para esse país virá da escassez e dos de baixo. Entende? Uma das minhas maiores emoções que eu já tive em formação de jovens aqui foi quando nasceu o Nação Periférica, lá na Tijuca, daquela formação da Rádio Integração Comunitária, a voz de quem só ouvia, que era o slogan da rádio, na formação que a gente fez como ponto de cultura, de olho na cultura, e aqueles guris resolveram utilizar uma casa de madeira que tinha na frente da casa deles, como a primeira sede do Nação Periférica, e eu entrei lá, e essa frase do Milton Santos estava naquela parede daquela casa precária, e eles tinham aprendido com a gente ali quem era Milton Santos. Então, é como anda a nossa notoriedade, como a gente constrói a nossa notoriedade. Por outro lado, é importante lembrar também dos super famosos, tipo a Beyoncé, né, que faz a carta para o Mandela e diz, nessa carta aqui eu me declaro Black Panther e eu vou seguir as lições que o senhor me ensinou. Então é importante que a gente lembre todo esse espectro, sabe? Que nós não somos só a fama, nós somos luta permanente, resistência permanente. E aí, continuando, então, meu raciocínio, eu vou voltar à ciência eugênica, porque é ela que vai fazer aquele menino negro ser visto como mais propenso a ser criminoso do que o menino branco. Entende? Então, a gente precisa entender que o racismo estrutural, ele gera, na prática, um racismo institucional. Entende? Então, respondendo à primeira pergunta, não é só na justiça. Na justiça é mais violento, sim. A gente tem os relatórios, por exemplo, o relatório da Anistia Internacional de 2016, ele tem um título cruel para os governantes brasileiros. O título é Quem Matou o Meu Filho? Ali no Rio de Janeiro, quando estava sendo instalado pelo Estado, numa outra política de racismo estrutural, aquelas comunidades que tinham que ser protegidas ali, que, sabe, estava terminando quase falindo aquilo ali, porque aquilo ali foi instalado por um processo também eugênico do Estado para limpar o Estado brasileiro, porque tínhamos as Olimpíadas, tínhamos todas aquelas a Copa, entende? Então, ali ocorrem limpezas que são eugênicas ainda, sabe? E que afeta diretamente a população brasileira. Então, na área da habitação, quando tem os grandes eventos, a gente sabe que a nossa população ela é atravessada pelo Estado,
e é um racismo institucional. A gente sabe dos crimes obstétricos. Ainda hoje, a medicina brasileira, ela aplica menos anestesia em jovens e mulheres negras no momento do parto. E isso é produto de um entendimento eugênico da construção da ideia de corpo do negro e da negra como um corpo mais resistente à dor, mais forte para trabalhos braçais. E aquilo vem até hoje, entende? Então, a gente vai encontrar na área da saúde muita dificuldade das pessoas atenderem a criança. Então, é um povo que é afetivo, é um povo que é, que tirou do valor civilizatório afro-brasileiro ludicidade, a sua maior ferramenta de defesa, entende? Que teve que construir escolas, por exemplo, quando a gente pejorativa, como aconteceu em 2018 lá no Parque da Harmonia, que botaram aquelas fotografias, aquelas coisas deturpando a ideia da senzala, eu lhes digo, a senzala foi a primeira universidade do povo brasileiro. Depois de trabalhar 14, 16 horas, o cara caía lá dentro, a mulher caía lá dentro para dormir as poucas horas, porque tinha que acordar cedo no outro dia, e mesmo assim, naquele lugar, nós trocávamos identidades comunitárias de cada região dos lugares de onde viemos na África, entende? Então, a escola brasileira ela precisa ser redimensionada, porque quando a gente ouve falar em escola de samba... Não fala nada, por porque eu que respondi será? pra ele, que me fiz louca, como se fosse fala do teu avô, sabe? Não fala nada. Não responde. Tá, mas aí é o seguinte, ó. Então, só pra gente se ligar, ó. Por que a palavra escola está na frente de escola de samba? Porque, infelizmente, os negros rapidamente, logo depois da libertação, disseram que eles teriam condições de se enquadrar no status social dos brasileiros, mas a escola não esteve aberta para eles. Os livros, a alfabetização não esteve aberta para eles. Então, nós tivemos que criar outras formas de nos alfabetizarmos, entende? Então, a escola de samba, mesmo que em 1934 foi liberado o acesso dos negros às escolas, a gente sabe que a gente chegava lá com um corpo diferente e já relido como corpo sujo, como corpo negro, como corpo, sabe, mal entendido e mal compreendido. Então, as nossas manifestações artístico-culturais, em 1891, sai a lei anticapoeirista, entende? E aí essa lei já vai pegar a questão da magia e das religiosidades de matriz africana. Então, de 1891 até 1922, mais ou menos, os capoeiristas e as pessoas da religiosidade de matriz africana eram caçados e presos. Era uma espécie de lei da vadiagem, tu não podia... E aí nós estávamos correndo atrás de trabalho, porque esse mercado que se abriu para estrangeiros italianos e alemães não se abriu para os negros. Então, não é só na segurança pública que a coisa é violenta para nós. Na escola, é muito claro, pessoal. Eu trabalhei 5 anos na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre como assessor de educação das relações étnico-raciais. Entendeu? Então, infelizmente, nós temos que aprender a lidar com a criança negra ainda. Sabe? Ainda é difícil o nosso toque, o nosso afeto com a criança negra. Claro que com a Covid já vai mudar totalmente isso aí, mas já era complicado. Entende? Então, muito de mudança que a gente tem que se ligar, e aí agora falando, já respondendo a questão como sensibilizar pessoas brancas, como envolver as pessoas brancas. Eu acho que são vários estágios. E um deles é compreender que a academia ainda é muito colonial. Entende? Essa coisa da gente colocar a letra, o letramento, o conhecimento letrado num patamar de muita superioridade, o nosso currículo acadêmico num patamar de muita superioridade, às vezes faz com que a gente, graduado, supergraduado, se torne pessoa inacessível. Quanto mais graduado, a gente deveria nos tornar mais acessíveis. Entende? Então, nós temos que rever isso, porque isso é uma postura da ideia de status social que nós temos e que foi incutida na nossa cabeça. Entende? Agora, nós temos que mudar enquanto postura. Para pessoas brancas, para mim, eu sempre trabalhei em alguns estágios. Assim. Primeiro,
saber de onde ela vem. Então, nós precisamos dialogar. Para dialogar, tem uma parte muito grande que os indígenas, os Guarani principalmente, que eles chamam de Juruá. Por que os Guaranis nos chamam de Juruá? Porque a gente é palavras aos ventos. A gente fala demais e ouve de menos. Então, para o diálogo, a gente tem dois ouvidos, como diz o meu cacique Verapotã. Nós temos 2 ouvidos, então nós temos que ouvir o dobro do que falar. Se bem que agora eu estou falando bastante que o professor deixou ali. Aí ele é o culpado. Tá? Então, isso nós temos que prestar atenção. Dialogar tem que ter 2 vezes. Tem que ter o pá de lá e o pá de cá. Sabe? A dialogicidade que o Paulo Freire falava é para a gente entender que numa comunidade de pessoas da construção civil, o Ivo viu a uva não tem sentido para aquelas pessoas. Então, nós temos que ouvir ela. Ela vai falar do tijolo, do cimento, da parede, e aí vai acontecer uma interface ali, né? Como dizia o Vygotsky, nós vamos lá pelas zonas proximais, entende? Então, nós vamos ter que perceber isso aí. Então, tem um espaço que é de sensibilização. Agora, também tem um tempo, né? Sabe, eu cansei de estar em formação com as pessoas contando os minutos para terminar o sábado letivo, para ela ir embora, que ela não aguentava mais aquele papo. Então, entender que o problema do racismo não é um problema só dos negros, não é eu que sou negro que tem que formar sabe? A pessoa tem que entender, eu preciso desenvolver o meu país. Então, um país racista não é legal para um país desenvolvido. Então, eu tenho que ter atitudes, eu não posso, sabe, me colocar lá atrás do mimimi, escondendo o meu racismo, e nem dizer assim, não, isso é o politicamente correto. Sabe? O politicamente correto é um muro que temos que atravessar para nós ser visto como a Suécia, como a Noruega, onde a igualdade de gênero e tal, apesar de não ter tanta diversidade cultural e étnico-racial quanto a nossa, mas a diversidade de gênero, sabe, a igualdade de gênero é diferente, o papel do homem e da mulher naquela sociedade é diferente, mas passaram por momentos que são de politicamente correto. Entende? Então, não adianta a gente ter um desejo de país desenvolvido se a gente não tem postura de país desenvolvido. Apesar de que, claro, nos países desenvolvidos tem muitos problemas raciais, mas a questão da postura está no sentido da gente praticar o humanismo e entender que o racismo é um problema atravessado no desenvolvimento do nosso país. Entende? Então, esses índices, sabe, que são de renda per capita da mulher negra, cara, é impressionante. O tempo passa e eles continuam sempre naqueles índices inferiores, sabe? Esses índices que são de criminalidade, onde a gente percebe, né, que os institutos de pesquisa vão dizer que o jovem negro ele é 3 vezes mais propenso a ser morto antes dos 18 anos do que o jovem branco. Entende? Isso é triste. Então, a gente vai vendo lá da década da primeira década do ano 2000, agora até hoje, os índices de violência em direção ao menino negro, ele vai crescendo, e do menino branco ele vai diminuindo. Isso são problemas que são da ordem econômica de um Estado que ele tenta ouvir, mas ele faz que ouve, entendeu? Então, nós até, como agente público, porque a gente é agente público, eu sou professor da rede pública de Porto Alegre. Então, a gente também tem que se sentir mudando enquanto professor, um agente de mudança, entende? A gente tem que pensar que a gente pode diminuir os nossos gastos com segurança pública se a nossa educação funcionar, se a nossa cultura realmente acontecer. E aí tem o último item, que são sempre essas comparações com os Estados Unidos. São alguns modelos diferentes de processos de colonização. A gente tem que estar estudando sabe, esses países que nos colonizaram. Os Estados Unidos são colonizados pela Inglaterra, entende? E a colonização deles inseriu algumas posturas que vão impactar também na forma como o povo negro se coloca. As chacinas, os conflitos internos que tiveram nos países, entendeu? E aí, claro, a questão demográfica, né? A gente sabe que tem muito mais brancos nos Estados Unidos do que negros, sabe? Aí, claro, as instituições norte-americanas, sabe, a alta corte funciona mesmo,
o congresso deles funciona, entende? Então, lá eles não estão na paranoia que a gente está aqui, na paranoia de golpe, entende? Eu quero que vocês leiam um teórico que é o Silvio Almeida, bota lá, Racismo Estrutural, Silvio Almeida. Agora, no dia 25, e outra teórica também, é Djamila Ribeiro, sabe? Essas pessoas aí, a Djamila está falando sobre a questão do lugar de fala, e o Silvio Almeida está ajustando esse conceito de racismo estrutural. Inclusive, está nos Estados Unidos fazendo, a convite de uma universidade norte-americana, uma pesquisa lá, entende? Então, é importante que a gente estude isso aí. Para a gente entender o quê? Nós somos diferentes. A nossa episteme vem pelo tambor. Tá? Os negros norte-americanos, assim que eles descem naquela região, eles são proibidos de acessar as suas culturas e são violentamente castrados das suas culturas. Entendeu? Então, isso impacta nas nossas diferenças. E aí tem uma diferença de manifestação da ordem artística, por exemplo. Se vocês observarem o jazz norte-americano, que é onde vai se propagar daí a expressão da musicalidade negra afro-americana, né? Porque, por exemplo, os americanos, eles não redimensionaram a palavra negro, né? O nigger é uma ofensa para um afro-americano. Então, eles se chamam de afro-americanos. Nós não. O nosso movimento negro ressignificou. Aquilo que era para ser feio do negro, agora não. Negro é bonito, negro é valioso. Negra é bonita no sentido da sua formação pessoal, não no sentido da sua estrutura sexual, por exemplo, que foi o que sempre se passou para nós. Né? Entende? Então, lá a gente tem que observar. Os tambores lá estão no piano, estão nos sopros do jazz, estão na forma como as work songs, como o blue, como o negro spiritual e o gospel vieram se colocando em forma de discurso, entende? Então, aí, a partir daí, nós vamos ver uma classe norte-americana que tem todos os níveis classiais. Lá, a gente vai ter negros. Vamos pensar no Brasil, qual o negro milionário que a gente tem aqui? Qual o negro que disputa lá no topo aqui no Brasil? Não, velho. Não temos. Vamos pensar até o nosso mais famoso, Lázaro Ramos, Emicida, cantor, Seu Jorge. Não temos. Se tu pensar nos Estados Unidos, a Ofra. Se a gente pensar a Beyoncé, entende? Se a gente pensar o presidente norte-americano, entende? A gente não passou, não tem, nós não estamos negros, no Brasil nós não estamos em todos os níveis sociais, entende? A gente não pode contar na nossa luta com um negro milionário incentivando o nosso movimento, nós ainda estamos nas frestas, entende? Então é difícil de comparar essa questão. Ainda assim tem uma supremacia branca. Claro que tem uma supremacia branca, porque lá, vamos pensar na Guerra de Secessão, o norte industrializado venceu, mano. Isso é uma realidade. E aí a supremacia branca ela vai se instalar a partir dali, a partir do capital também. Tá? Aí são outras coisas. Eu tentei mais ou menos responder isso aí. Eu Muito quero bom. dizer para vocês que eu sou fã da Conceição Evaristo falando em mulher. Eu quero que vocês leiam Conceição Evaristo. Eu quero que vocês, quando forem para a academia, observem a escrevivência. Eu fiz o meu mestrado num método que se chama escrita vocativa. Nós, negros, chegamos na academia e temos até que escrever de um jeito diferente, porque a academia ainda é extremamente fria e ela cria um distanciamento entre pesquisador e pesquisado, objeto da pesquisa, que a gente não quer mais ser, entende? Eu peço a permissão para o professor para mim ler a poesia porque daí é poesia mesmo agora, tá, pessoas? Não é mais uma coisa muito militantoide, assim. Observa a palavra dessa mulher. Cada palavra bonita que tem ali, tá certo? Porque a nossa escola de negros, ela tem que ter a arte junto. O Elton Medeiros, ele tinha um samba que ele cantava, assim, e que tinha um coral de lavadeiras, sabe? E tinha uma parte do samba que ele dizia assim, ó, uns com tanto, outros tantos com algum. E aí vem a parte dos negros na voz das lavadeiras, mas a maioria sem nenhum, entendeu? Nisso a gente tem que se ligar, tá? Eu vou ler aqui, ó, só para nós encerrar, tá, professor? Aqui, ó. Tá bom, deixa eu ver. Vamos lá, vamos ouvir tua poesia. Da calma e do silêncio, tá?
Conceição Evaristo. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do infinito movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Boa noite, pessoas. Foi um prazer mesmo, tá? Boa noite. Obrigado, Wander. Uma aula, nada como trazer mestre. Eu acho, Marisa, doutora, mestre, esse espaço aqui é um espaço de construção. Eu acho que todos nós aprendemos um pouquinho. Os negros aprendem com negros e aprendem com brancos. E os brancos aprendem com negro e aprendem muito mais com os negros do que com os brancos. Porque respeitar o outro, respeitar a vida, ser um educador como nós somos, não é fácil numa sociedade tão machista, tão patriarcal, tão racista e tão antissexista. Então, parabéns para vocês, parabéns, Marisa. Se tu quer falar mais alguma coisa, tu pode, tem a liberdade. Obrigada. Parabéns ao Wander. E agradeço muito a participação de todos, porque essa é a contribuição que nós podemos dar neste momento de pandemia. Nós estamos aqui para ouvir, aprender, passar por os outros, também construir essa nova realidade, porque o que mais nos mata aqui é esse racismo estrutural, que não é só no Brasil, é no Brasil, mas ele é mundial também, é da humanidade. Então, nós temos que combater, são os supremacistas, são os racistas, porque nós somos do grupo antirracista. Um abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Obrigada. Foi de primeira, eu liguei para o Wander, primeiro para ti, Marisa, e tu disse, legal. Liguei para o Wander, nem terminei de falar, disse, também legal. Eu disse, puxa, vai dar certo. Deu certo. A gente ia terminar em 1h10, já estamos em 1h40. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. É muito importante as pessoas saberem que a gente lê o que as pessoas escrevem, que a gente gosta muito de ouvir as críticas também, porque nós somos professores e nós só crescemos a partir não só daquelas coisas que a gente tem certeza, mas das críticas também. Um abraço para vocês, muito obrigado, uma boa noite. Isso. Boa noite. Boa noite. Eu saio aqui...